Traz o seu, Pena, para a gente. Olha, a reportagem eu acho que ela é bastante incisiva, né? Eu vi o Salles mais cedo querendo diminuir um pouco essa acusação, mas não dá para diminuir. Uma funcionária de gabinete passou 15 anos, não foi 1, 2, foram 3 anos, 15 anos como funcionária fantasma do gabinete em Brasília, dando expediente 0. Morava em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis, ela cuidava de uma casa do Bolsonaro em Angra dos Reis e do cachorro de Bolsonaro. E tinha uma lojinha de açaí, tanto que se chamava Valdo Açaí. Mais cedo o Salles disse que isso era uma coisa normal, que todo parlamentar faz. Isso é um absurdo, não pode normalizar uma corrupção dessa. O nome disso é corrupção. Isso aí dá um nome pequenininho, de rachadinha, mas é corrupção, gente, é apropriação indébita. Isso é se apropriar do salário de um servidor. É dinheiro público, em última instância é dinheiro nosso. Não adianta vir com aquela desculpinha, daqui a pouco vai vir a desculpa, mas e o PT, mas e o PT? Sempre é essa banalização da argumentação, quando na verdade o que a gente tem no deputado federal Bolsonaro, olha, desde deputado federal, já é um esquema de corrupção que tinha o tamanho que tinha o deputado e que depois cresceu e que hoje se transformou num grande esquema de corrupção do qual a gente já vai falar que é o Bolsolão do MEC, que é a nossa próxima pauta. Mas o que fica claro, Paulo, para concluir com esse esquema da Valdo Açaí, é que esses funcionários fantasmas, que depois se multiplicaram pelos gabinetes de Flávio Bolsonaro e também do vereador Carlos Bolsonaro, começaram com o deputado federal Jair Bolsonaro. É um esquema de família, Paulo. Muito bem, Salles, eu quero que você rebata aí justamente esse argumento do Pena. Para começar, o cachorro do Bolsonaro vale mais que todos os petistas juntos. Mas não é essa a questão. O fato é o seguinte: todo parlamentar tem direito a ter assessor na sua base parlamentar. Todos os parlamentares, ninguém está aqui banalizando nada. O que acontece é o seguinte: todo parlamentar, se pegar de todos os partidos, de todos os estados do Brasil, mantém assessoria parlamentar, assessores para manter contato com associações, com seus eleitores, enfim, com os problemas locais, onde ele tem base eleitoral. Não importa. O problema local era o cachorro do Bolsonaro. Então. Não é base eleitoral, não é o cachorro do Bolsonaro, não. Tanto que ele é muito bem votado, aliás, muito mais que um monte de petista maconheiro aí. O que acontece é o seguinte: ele tinha que ter, sim, assessores no Estado, como todos têm. Se você for olhar os deputados do PT, eles também têm. Se for olhar os deputados do PSDB... Para cuidar da casa do cachorro. Não tem nada a ver com o cachorro. A pessoa tem atividades privadas, além de ser assessor. A pessoa não quer dizer que ela tenha que ficar o tempo todo trabalhando num gabinete. Os assessores parlamentares que trabalham nos estados fazem trabalhos seus, pessoais, e fazem trabalhos para o deputado. Não é cargo de dedicação exclusiva. É cargo em que a pessoa vai fazer o trabalho político, coletar demandas, mandar para Brasília. Não quer dizer que a pessoa não pode ter outras atividades. E digo mais, se o problema do Brasil de corrupção fosse a moça do açaí, o Brasil estava com tudo resolvido. Quer dizer, é ridículo você dar esse nível de importância a um problema desse tamaninho, que nem sequer é um problema se você analisar sob a ótica de assessoria política, né? É bem diferente, muito diferente do que você afirmou aqui, de rachadinha ou coisa que o valha. A moça ganhava um salário mínimo para trabalhar na assessoria parlamentar na base do deputado, na base. Aquele local é base do deputado. Se você vier aqui em São Paulo, for no Rio de Janeiro, no Ceará, na Paraíba, em qualquer estado do Brasil, você vai ver que essa prática de ter assessores parlamentares na base acontece com todos os deputados, sem exceção. Portanto, espera um pouquinho, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. É diferente. Ah, uma moça é vendedora de açaí. E daí? E daí? Isso não quer dizer absolutamente nada. Né? Uma pessoa que trabalha, é melhor ser, espera um pouquinho só, é melhor ser vendedora de açaí do que ladrão, como são os petistas, como fizeram no Brasil, pessoas que roubaram bilhões. E aqui não é banalizar nada, não é porque eventualmente pode ter tido um erro que o outro é justificável, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou contextualizando dentro da regra política brasileira como as coisas são feitas há muitas décadas. Há muitas décadas. Ter assessoria parlamentar na base do parlamentar é absolutamente normal. E assessoria, que é o nome bonito, nada mais é do que você ter um funcionário teu falando o tempo todo com aqueles que te elegeram para saber de demandas, encaminhar pedidos. É absolutamente normal. Agora, a moça que ganhava um salário mínimo virou o problema da corrupção no Brasil. Que corrupção que tem aí? Qual é a corrupção que tem aí? Por favor, Pena, em seguida, Zoe. É incrível como o Salles justifica um esquema de corrupção da Qual é a corrupção? Posso responder, Salles? Eu deixei você falar. Qual é a corrupção? Por favor, não me interrompa.
Diga lá. O Salles, ele justifica a corrupção do governo Bolsonaro assinando o ponto de uma funcionária fantasma. Escute, ela deveria estar em Brasília nesses 15 anos e ele assinou o ponto dela em Brasília. Mas não é esse o mais grave. O mais grave é que o Salles justifica essa corrupção do Bolsonaro dizendo que isso é um esquema comum entre todos os deputados em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, para quem dizia que ia ser diferente na política, quer fazer uma política diferente, que aliás dizer que era antipolítica, faz exatamente a mesma coisa que todos fazem, é isso que você está justificando. Não é isso, não, senhor. Pífia, Salles. Não é isso. Por favor, não me interrompa. Não é isso. Não me interrompa. Mas não ponha palavras na minha boca porque não é verdade. Você acabou de dizer que isso é um esquema comum. Eu disse que todos os parlamentares têm assessores nas suas bases políticas. Foi isso que eu falei. Você disse que é um esquema comum. Não é esquema, isso é como funciona a regra. Os parlamentares têm direito a ter assessor na sua base parlamentar. De acordo com o imparcial Ricardo Salles, funciona assim: você tem uma funcionária que deveria estar em Brasília. Ela não está em Brasília, mas durante 15 anos você, deputado, assina o ponto dela em Brasília durante todos esses anos. Mas em vez de estar em Brasília, ela está na base desse Precisa ver se ele assinou mesmo. Na base, deixa eu terminar, na base desse deputado, essa funcionária, a Val do Açaí, ela cuida da casa desse deputado e do cachorro desse deputado. E mais do que isso, ainda tem tempo para abrir a sua lojinha e cuidar dos seus negócios. Ela que supostamente seria uma assessora parlamentar e teria que estar cuidando de assuntos parlamentares e não da sua loja e não da casa do presidente. Coletar informações na base parlamentar é trabalho político. Salles, mas para o probo Ricardo Salles e a proba administração Bolsonaro, isso não é um crime porque probo é o PT, faz. Realmente, que você apoia. Os maiores escândalos bilionários do Brasil foram no governo do PT. Salles, continuam roubando loucamente e vem falar que o improbo é o Bolsonaro. Salles, pelo amor de Deus. Você é um cara inteligente, foi ministro de Estado, conhece a lei melhor do que ninguém e está usando um argumento totalmente pífio que você sabe que é injustificado. Vamos ver se está correta essa ação que foi ajuizada, a gente não deixa sabe. Terminar. Os seus argumentos, como você sabe, não têm a menor fundamentação. Eles são fracos e pífios. E por isso você justifica um grande erro do Bolsonaro, um grande erro do deputado, um crime do deputado, um crime de improbidade administrativa, do qual ele está sendo formalmente acusado pelo Ministério Público Federal, dizendo que outros deputados fazem a mesma coisa em suas bases. Então, a sua justificativa não é só fraca, ela é pífia, ela é inerte. Mais do que isso, ela demonstra que você não tem nenhuma condição de debater o tema. Imagina, você que não tem... Improbidade não é crime, para começar a brincadeira. Improbidade não é crime, porque se crime fosse... Vê se você entende uma coisa. Improbidade não é crime. Improbidade não é crime. Se crime fosse, ele não poderia ser processado. Portanto, ele está sendo processado na esfera civil. Não é crime, para começar a parar de falar bobagem. Senhores, só um minuto. Eu quero ouvir. Você está querendo defender que... Segundo lugar, essas coisas estão sendo acusadas. Ele vai ter que provar que ele realmente fez alguma coisa errada, que ela não era uma assessora parlamentar na base dele. Vamos ver o que a ação vai conseguir provar. Zoe Martínez, chama o VAR para mim. Chama o VAR. O VAR é a Zoe Martínez? Não. Oi, Zoe, bom dia. Bom dia, Pena, tudo bem? Não, é o seguinte, primeira coisa, tem que ser investigado. Eu não passo pano pra ninguém aqui. Se realmente aconteceu alguma ilegalidade, tem que ser investigado sim. Tanto pra essa questão do Bolsonaro, tanto pro ministro da Educação, que é a próxima pauta. Agora, em 2018, veio à tona esse assunto. O Bolsonaro, desde 2018, está sendo investigado. Ele deu uma coletiva de imprensa, falou sobre isso, já explicou tudo. E como o Salles falou, todo deputado tem um gabinete em Brasília e tem o gabinete, a extensão do gabinete de Brasília nas suas bases. Então, ela não tinha obrigação, não tem o porquê dela ir para Brasília, se o trabalho dela era na base. Ou seja, eles vão para o gabinete lá do Rio de Janeiro, recebem as pessoas, os eleitores do Bolsonaro, as pessoas da cidade do Rio, que no caso o Bolsonaro é do Rio, para ver as demandas dessas pessoas e depois passar para o gabinete de Brasília. Então, em nenhum momento, não tinha sentido essa mulher, essa funcionária, ir para Brasília para fazer o trabalho lá. O trabalho dela era na base. Agora, se tem alguma ilegalidade mesmo, que seja investigado. Até agora, só tem o processo, mas não tem nenhuma prova.